los nesta noite, para que nós pensemos sobre a principal doutrina do cristianismo, a ressurreição de nosso Senhor. Nós cantamos, nós falamos, nós ensinamos sobre isso nas classes de escola dominical, nós ensinamos isso aos nossos filhos, mas é fato que a doutrina da ressurreição de Cristo é uma das doutrinas mais atacadas pelos inimigos da fé cristã. E eu digo para vocês, a maior mensagem de todos os tempos não é ame seu próximo. A maior mensagem de todos os tempos é Cristo morreu e ressuscitou. E não é à toa que ela, como eu acabei de dizer, é tão atacada, ignorada, e é alvo de tantas críticas, e principalmente de tantas e tantas questões levantadas por aqueles que querem provar a todo custo de que a ressurreição de Cristo não ocorreu, e que há sim explicações possíveis para esse talvez fenômeno ou esse acontecimento, algo que pode ter acontecido sim diante de algumas outras circunstâncias que não são apresentadas pelos cristãos, porque obviamente os cristãos querem ensinar a todos que o Deus deles morreu e ressuscitou. Então isso tem sido alvo de controvérsias ao longo de toda a história. E as principais religiões do mundo, as grandes religiões do mundo, elas também questionam a ressurreição de Jesus e mostram outras possibilidades para isso que ocorreu há mais de 2000 anos atrás e que é o pilar da nossa fé. Por exemplo, os reencarnacionistas, os espiritualistas, eles têm uma posição quanto à ressurreição. Eles dizem assim: por isso, o reencarnacionista não nega a ressurreição. Pelo contrário, admite um número indefinido de ressurreições. Sim, pois toda vez que o corpo do espírito morre, o espírito ressurge ou ressuscita com seu perispírito no mundo espiritual. E ao reencarnar, o espírito ressurge ou ressuscita na carne também com seu perispírito. Esta é uma explicação dos espiritualistas para a doutrina da ressurreição. Os muçulmanos, por exemplo, eles na verdade têm uma crença diferente acerca da ressurreição de Jesus. Eles não acreditam que Jesus foi crucificado e por não ter morrido, também não ressuscitou. No livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, diz assim: e quando Alá disse, ó Jesus, por certo que porei termo à tua estada na terra, ascender-te-ei até mim e salvar-te-ei dos incrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os teus prosélitos, até o dia da ressurreição. Então, a mim será o vosso retorno, e julgarei as questões pelas quais divergis. No Alcorão, os capítulos são chamados de suras. Então, esse ponto, esse versículo, está na sura número 3, versículo 55. Os muçulmanos, eles não acreditam que Jesus Cristo tenha morrido na cruz e que na verdade ele foi arrebatado para lá. Mas os budistas também têm um posicionamento um tanto que diferente. Eles não acreditam na ressurreição como os cristãos. No caso do budismo,
esse não possui a compreensão de ressurreição nos moldes cristãos. Assim como tantas outras religiões orientais, este se direciona, grosso modo, pela ideia de reencarnação, em que uma nova vida é dada à pessoa para que ela, no processo de evolução, possa ascender e alcançar o nirvana, que é o ponto máximo da iluminação do espírito para os budistas. Então observem que as grandes religiões do mundo, elas questionam a doutrina da ressurreição, mas talvez ninguém questione mais a doutrina da ressurreição do que a teologia liberal. A teologia liberal, ela é, se eu posso assim dizer, mais perigosa do que todas essas defesas, ou pelo menos essas explicações que outras religiões têm para a doutrina da ressurreição. Porque a teologia liberal, ela está bem perto de nós, ela está dentro dos grandes seminários, ela está nos púlpitos de muitas igrejas, e muitos ditos cristãos que defendem a teologia liberal estão realmente lutando para provarem de que a ressurreição de Cristo, ela não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu como nós cristãos cremos e cantamos e louvamos a Deus como fazemos. A teologia liberal, principalmente junto com ateus e muitos céticos, ela tende a provar, através de alguns argumentos, que a ressurreição de Cristo não é um fato histórico. Existe um porquê de estarmos aqui nessa noite cantando e louvando a Deus como estamos fazendo. Nós não estamos aqui simplesmente dizendo que Jesus ressuscitou porque os nossos pais nos disseram isso, ou porque os pais dos nossos pais nos disseram. Nós não estamos aqui cantando àquele que vive pelos séculos dos séculos, porque isso é aceito pela maioria. Não. Nós estamos fazendo isso porque nós cremos firmemente que o nosso Deus, Ele não jaz numa sepultura em algum canto sagrado do planeta. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo e está entre nós nesse momento, recebendo cada louvor que a Ele está sendo apresentado. Então eu queria que nesta noite nós pensássemos um pouco sobre esses argumentos que têm sido levantados, têm sido defendidos nas redes televisivas, nos programas de debates. Muitos estão sendo levados às emissoras de TV, estão dando a sua versão acerca da ressurreição, colocando em xeque essa doutrina essencial para a nossa fé. Porque, irmãos, verdadeiramente, se a doutrina da ressurreição é um embuste, toda a nossa fé é. Existe um homem chamado Rudolf Bultmann, um teólogo, que ele elaborou uma ideia chamada de desmitologização da Bíblia. E o que Rudolf Bultmann começou a ensinar? Nós precisamos retirar tudo aquilo que é mito, que é invencionice, tudo aquilo que é algo criado pelos seguidores de Jesus, ou no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi criado pelos historiadores hebreus, e ficar apenas com os aspectos morais da revelação. Rudolf Bultmann foi o grande arauto do movimento liberal, e ele disse uma coisa que nós precisamos levar em consideração, principalmente para entendermos o perigo de que estes opositores da fé apresentam para um mundo que já questiona a nossa fé, para um mundo que já persegue os cristãos. Rudolf Bultmann disse o seguinte, veja só o que Rudolf Bultmann disse: se amanhã, numa tumba da Palestina, descobríssemos a ossada de um Jesus morto, todos os pontos essenciais do cristianismo permaneceriam inalterados. O que Rudolf Bultmann está dizendo? Mesmo que
um arqueólogo, mesmo que alguém que se dá a esse trabalho de fazer pesquisas e mais pesquisas nos locais apresentados pela palavra de Deus, onde Jesus viveu, e lá fosse encontrado e fosse provado que Jesus na verdade estava morto como qualquer outro judeu, e a ossada dele fosse encontrada, o cristianismo permaneceria inalterado. Mas isso não é verdade, porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, versículo 16 e 17, porque, preste atenção no que Paulo vai dizer: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que é que torna o cristianismo o que ele é? O fato de que Jesus Cristo morreu e ele se tornou as primícias dos que dormem. O que isso significa? É aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Vive pelos séculos dos séculos. Esse é o diferencial do cristianismo. As grandes religiões do mundo trabalham aspectos morais, mas nós não. Nós afirmamos e estamos dispostos a dar a nossa vida por isso. Nós estamos adorando um Deus, um Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Isso é um fato para nós. Isso é uma realidade para nós. Nós não estamos aqui cantando o que todo mundo canta ou falando o que todo mundo fala. Nós estamos aqui defendendo um fato histórico, real, verdadeiro. E nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento, seja no trabalho, seja numa faculdade, seja diante de alguém com uma mente pensante e que realmente trabalha não para defender a fé cristã, mas trabalha para colocá-la em descrédito, nós precisamos ter argumentos para conversar com essas pessoas. Talvez você já tenha passado por uma situação onde alguém lhe fez perguntas concernentes a esses aspectos da nossa fé, e talvez você não soube responder. Então é muito importante que nós entendamos como eles pensam, como os liberais pensam, como os ateus pensam, o que eles defendem, quais são os argumentos que eles usam. E cá entre nós, irmãos, se os irmãos me permitem, argumentos às vezes até infantis. Eu quero apresentar para vocês aqui alguns desses argumentos. Um dia você vai ouvir alguém dizer isso para você. Argumentos, às vezes até infantis, mas são argumentos usados. Por exemplo, existe um argumento, esse argumento ele é apresentado, ele perdeu força nas últimas décadas, mas ele foi defendido com unhas e dentes por muitos, e ainda há aqueles que lançam mão dele para questionar a ressurreição de Jesus. É o argumento da alucinação. Vocês sabiam que existem pessoas que dizem que na verdade Jesus morreu mesmo, mas ele permaneceu morto? Mas o amor e o luto dos seus discípulos era tão grande no coração que eles tiveram uma alucinação e viram alguém que possivelmente poderia se parecer com Jesus, ou numa cena onde Jesus era constantemente encontrado, e entenderam que Jesus estava vivo e começaram a partir dessa dedução ensinar a doutrina da ressurreição, que foi ganhando corpo dentro do cristianismo. Existem pessoas que acreditavam nisso, e algumas que ainda acreditam, que houve sim uma alucinação por parte dos discípulos de Jesus, não é? Mas é interessante,
aqui eu quero lançar mão da psicanálise, não é? Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, ele disse assim, acerca da alucinação. O que é uma alucinação? Ele explicou o seguinte: é um instante em que o delírio vence a realidade, de modo que o objeto do desejo se sobreponha na percepção aos objetos do mundo. Então, eu não tenho a menor dúvida de que sim, existe alucinações, muitas vezes explicadas pela psicologia, pela psicanálise. Existem pessoas que têm alucinações, pessoas que veem coisas, pessoas que já morreram e afirmam veementemente que viram e realmente dão detalhes daquilo, mas tudo isso é um produto da própria mente, devido a um luto, devido a uma perda que não foi superada, a um luto que não foi vencido. Eu não tenho dúvidas e eu não tenho dificuldade de aceitar isso. Mas cá entre nós, a alucinação coletiva, veja o que Paulo vai dizer. Veja o que Paulo vai dizer aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por eles também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu, agora preste atenção, apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. A carta aos Coríntios foi escrita no ano 55 depois de Cristo. Jesus morreu no ano 33. Então, mais de 2 décadas se passaram. Obviamente que havia muita gente que ainda vivia. E Paulo está dizendo, a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, ou seja, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, que é o irmão do Senhor, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então a teoria da alucinação é uma teoria que não se sustenta, porque é inexplicável a alucinação coletiva. Paulo está dizendo que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E não há por que não acreditar nesse livro histórico, nessa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que é um documento histórico da igreja. Então, por mais infantil que esse argumento pareça, existem pessoas que acreditam nele, para desmerecer a crença na ressurreição. Eles dizem que, possivelmente, por conta da saudade, do amor intenso, do luto, os discípulos tiveram uma alucinação, e essa alucinação produziu a doutrina da ressurreição de Jesus. Porque os discípulos, dominados por essa certeza, começaram a dizer em todas as cidades que Jesus estava vivo, embora ninguém, por conta dessa alucinação, provavelmente o teria visto. Mas existe um outro argumento, e esse é bem forte. É o argumento preferido pelos teólogos liberais, pelos ateus, que é o argumento do mito. Mito. Alguns dizem que a doutrina da ressurreição de Cristo é um mito que se estabeleceu dentro da fé cristã. O que é um mito? Veja só, mito é uma narrativa de caráter simbólico e imagético, ou seja, o mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura,
que procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de ser das personagens, a origem das coisas. Então, para muitos, os relatos da ressurreição de Jesus foram, na verdade, construídos ao longo do tempo, ganhando força entre as comunidades cristãs. Ou seja, a ressurreição foi uma doutrina que foi ganhando consistência com o tempo. E para muitos, e aí entra Rudolf Bultmann, com a sua desmitologização da Bíblia, para muitos, a Bíblia está cheia de mitos. Por exemplo, a criação é um mito, da maneira como a Bíblia apresenta. Adão e Eva, mitos. Noé, mito. As pragas do Egito, mitos. O mar que se abriu, mitos. O nascimento virginal de Cristo é um mito. Os milagres e a própria ressurreição não passam de mitos, que foram ganhando corpo ao longo dos tempos. Os irmãos estão entendendo? Esse argumento é muito usado, principalmente pelos liberais. Eles dizem que a Bíblia está cheia de mitos ou fatos, não é? Ou histórias fantasiosas. Mas, irmãos, na verdade, nós temos aqui, na própria carta de Paulo aos Coríntios, que não é contestada por nenhum historiador sério, que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, não é? E que essas pessoas que viram Jesus ressurreto, tiveram contato com outras pessoas que também foram testemunhas dessa doutrina, e quando questionadas, elas disseram: eu ouvi isso de uma pessoa que viu Jesus ressurreto. Agora, é interessante que nós temos a nosso favor uma coisa que a própria história, e até mesmo aqueles que gostam de estudar literatura, vão entender a diferença entre narrativa e mito. A forma de se escrever um mito é totalmente diferente da maneira como se escreve uma narrativa. Eu tenho aqui um modelo de mito. Lenny Craig, ele apresenta um modelo de mito que foi escrito por volta do ano 125 depois de Cristo, chamado de Evangelho de Pedro. E lá diz o seguinte: preste atenção no que seria um mito. Preste atenção. Nesse relato, o túmulo não está apenas cercado por guardas romanos, mas também por todos os fariseus, judeus e anciãos, bem como por uma grande multidão de todas as regiões circundantes, que foram observar a ressurreição. Repentinamente, na noite, ouve-se uma voz forte vinda do céu, e 2 homens descem até o túmulo. A pedra que fechava a entrada rola sozinha, e eles entram na sepultura. 3 homens saem de lá, 2 deles segurando um terceiro. A cabeça dos 2 homens alcança as nuvens, mas a do terceiro vai além delas. Então, uma cruz sai do túmulo, e uma voz do céu pergunta: você pregou para os que dormem? E a cruz responde: sim. Isso é um mito. Agora veja a diferença do mito para uma narrativa histórica. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus capítulo 28. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia.
E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Observe só a diferença entre uma narrativa, aqui no caso, Mateus capítulo 28, e um mito engendrado, inventado pelos inimigos da fé. Uma coisa muito importante também que nós temos que levar em consideração em relação ao mito, é que um mito não se forma em pouco tempo. Um mito leva décadas para ganhar corpo, às vezes séculos. Um mito não ganha força de uma hora para outra, de uma semana para outra, de um mês para outro. Irmãos, se nós levarmos em consideração, por exemplo, que Mateus foi escrito aproximadamente em 60 depois de Cristo, Marcos 65 depois de Cristo, Lucas mais ou menos 58 depois de Cristo, e João no final do primeiro século, por volta do ano 90, é muito pouco tempo para a criação de um mito, muito pouco tempo. Como eu disse para vocês, a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, pouquíssimo tempo entre a ressurreição de Jesus e a escrita da carta. E Paulo está dizendo, muitos que viram Jesus ressurreto ainda estão vivos. Outra prova que joga, preste atenção nisso, porque isso é muito importante, principalmente as irmãs. Outra prova inquestionável que joga por terra o argumento do mito é que as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. E nós estamos falando de uma época, e eu já falei isso para vocês em outros momentos, onde as mulheres eram extremamente menosprezadas. O testemunho de uma mulher não tinha validade. Elas não eram contadas nas reuniões solenes. Lembra quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e disse que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Por quê? Porque mulheres não eram consideradas, mulheres eram desprezadas. O cristianismo é aquela religião que vai dar à mulher o seu lugar de honra, que vai trazer a mulher para o seu lugar de dignidade. Então, um mito nunca colocaria mulheres como as protagonistas da ressurreição, nunca. Mas é interessante que os evangelhos, eles não escondem o fato de que mulheres foram as primeiras a reconhecerem, observarem o túmulo e perceberem que Jesus havia ressurreto, e o testemunho delas teve validade para os discípulos. Então esses argumentos do mito, isso cai por terra. Não pode haver mito, não pode haver a menor possibilidade da ressurreição de Jesus ser um mito, por conta dos fatores históricos e das circunstâncias culturais que cercam a história da ressurreição. Mas existe um outro argumento também levantado pelos ateus e também pelos liberais. Qual é, pastor? É a teoria, o argumento da conspiração. Qual é a explicação de alguns para a ressurreição? Os discípulos roubaram o corpo, o colocaram num lugar onde ninguém conseguiria encontrá-lo, e propagaram a mentira de que ele estava vivo. Mas eu quero fazer uma pergunta, principalmente para esses que defendem o argumento da conspiração, a teoria da conspiração. Eu quero fazer uma pergunta: como explicar que todos os discípulos do Mestre, todos, com exceção de João, o evangelista, todos foram brutalmente assassinados justamente por defenderem a crença na ressurreição? Janir, você concorda comigo que
um deles iria delatar. Imagine você ser submetido a torturas terríveis, onde, se você delatasse onde estava o corpo de Jesus, você seria solto. Não é curioso que nenhum deles delatou o local da sepultura de Jesus? E que todos foram mortos brutalmente. Preste atenção, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na Via Ostiense em Roma, por volta do ano 68 depois de Cristo. Ele disse que não era digno de morrer como o mestre dele morreu. Então crucificaram Pedro de cabeça para baixo. André foi crucificado em Patras, na Grécia. Tiago, maior, filho de Zebedeu, morto à espada por Herodes. Filipe, apedrejado ou crucificado, não há consenso. Tomé, perfurado por lanças. Mateus, provavelmente decapitado. Tiago, menor, martirizado em Jerusalém, mas não há consenso quanto à maneira como ele morreu. Simão Zelote, morto na Pérsia. Judas Tadeu, apedrejado até a morte. Bartolomeu, esfolado vivo. Matias, martirizado na Etiópia, não se sabe ao certo como. João, que foi o único que morreu naturalmente, foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreve o Apocalipse. Depois ele é solto e provavelmente morre de velhice em Éfeso, por volta do ano 95. Aí eu pergunto para essa igreja, nessa noite reunida, como explicar que nenhum deles voltou atrás e delatou onde estava o corpo de Jesus, aceitando morrer por uma mentira? Eu pergunto para vocês, tem lógica isso? Morrer por uma mentira, sabendo que o corpo de Jesus jazia em algum lugar da Palestina? Mas irmãos, existem pessoas que acreditam nessa teoria da conspiração. E é interessante que os sacerdotes, eles também tinham medo disso. Eles tinham medo disso. Por isso eles pedem a Pilatos o quê? Que colocasse na porta do túmulo guardas para vigiarem o túmulo, a fim de que os discípulos não roubassem o corpo. É impressionante como Satanás consegue cegar o entendimento dos incrédulos, colocando-lhes uma venda nos olhos. E eles não percebem esses detalhes que são lógicos, que são puramente racionais. Mas há uma outra teoria, defendida por alguns. Acreditem, há pessoas que defendem essa teoria. É a teoria da síncope. Existem alguns que dizem o seguinte: Jesus na verdade não morreu na cruz. O que ele teve foi uma síncope. Ele teve um trauma por conta do flagelo, por conta do sofrimento, da dor lancinante que ele estava sofrendo. Tudo isso produziu um colapso no corpo de Jesus, e ele teve um desmaio onde aparentemente ele pareceu morto. Então, na verdade, aqueles que defendem a teoria da síncope dizem que Jesus não morreu na cruz, ele foi retirado ainda vivo da cruz e foi colocado no túmulo. E que lá dentro do túmulo ele recobrou a consciência. Esse recobrar da consciência é o que os opositores da fé chamam de ressurreição. Agora, interessante algumas coisas. Um homem machucado, irmãos, o flagelo. Jesus foi açoitado com um chicote chamado flagrum, ou azorrague, com tiras de couro de aproximadamente 60 centímetros. E na ponta de cada uma dessas tiras de couro, eles colocavam pedaços de chumbo ou pedaços de ossos quebrados. A posição do flagelo era algo terrível, porque a pessoa ficava com as costas expostas, desnuda. A lei
de Moisés dizia que um judeu, ele podia ser submetido a até 40 açoites menos um. Mas eu pergunto para os irmãos, os romanos odiavam os judeus, e quando um judeu era entregue para ser maltratado pelos romanos, eles desferiam nesse judeu toda a sua fúria. Vocês acham realmente que os romanos obedeceram à lei e deram somente 40 açoites em Jesus? A história diz que há pessoas que foram condenadas à morte por crucificação, que não resistiam aos flagelos e morriam antes de serem crucificadas. Então Jesus suportou tudo isso com a imponência de um rei. Ele foi duramente castigado. O corpo foi dilacerado pelos açoites. A carne rompeu-se. Depois, colocaram um manto escarlata no corpo de Jesus, e obviamente que o tecido grudou nas terminações nervosas das cicatrizes, dos machucados com sangue coagulado. Então colocaram uma coroa na cabeça dele com espinhos de 12 centímetros, que perfuraram o couro cabeludo de Jesus, que é um dos locais mais irrigados do corpo humano, e ali sangue jorrou, e depois levaram Jesus para ser crucificado, e arrancaram dele aquele manto. Eu pergunto para vocês, será que eles tiraram aquele manto com delicadeza? Observe só a que tipo de sofrimento o nosso Salvador foi submetido, por amor a mim e a você. Depois levaram para a cruz. Ali eles pregaram Jesus, e alguns dizem que os pregos não foram nas palmas das mãos, mas foi mais ou menos nessa região, porque mão e pulso para o judeu é a mesma coisa. Aqui o prego entrou quebrando toda a cartilagem, fixando o corpo de Jesus na cruz, um cravo atravessando os seus pés. A posição da cruz era terrível, porque a pessoa podia comprimir, ela podia flexionar os joelhos e podia respirar. Por isso que um crucificado demorava dias para morrer, porque como aquela posição era incômoda e apertava os pulmões, ele então flexionava o joelho para respirar, e isso ia prolongando o sofrimento. Por isso que depois, já quase chegando o sábado, na sexta-feira, eles quebraram as rótulas dos joelhos dos salteadores, para que eles não pudessem então flexioná-los, respirar, e assim pudessem ter uma morte agonizante por asfixia. Mas quando foram quebrar os joelhos de Jesus, ele já estava morto, para que se cumprisse a profecia: nenhum dos seus ossos será quebrado, porque ele é o Cordeiro Pascal. Entendem? Qual o sofrimento de Jesus, e de repente eles tiram Jesus vivo da cruz, o que é impossível, porque ninguém que recebia a pena capital e era pregado numa cruz, saía de lá vivo. Não há relatos de alguém que sobreviveu à crucificação, mas alguns dizem que na verdade ele sobreviveu, e foi colocado no túmulo, e lá ele recobrou a consciência. Agora pensem comigo, ele consegue recobrar a consciência, consegue limpar as suas feridas, colocar os seus panos dobrados num canto, como a Bíblia nos diz, mover uma pedra com mais de 700 quilos, e sair e se mostrar ao mundo. Os irmãos acham que existe lógica nisso? Os próprios soldados romanos atestaram a morte, tanto é que quando falaram para Pilatos que ele havia morrido, Pilatos se assustou. O lado dele foi perfurado, e a Bíblia diz que saiu sangue misturado com água. Por quê? Porque o pericárdio de Jesus, que é a membrana que envolve ali o coração, encheu de água por conta da sua desidratação. Então quando a lança perfura ao lado de Jesus, fura o pericárdio, e sai sangue misturado com água. Então não havia como Jesus ter sobrevivido à crucificação.
Mas aqueles que defendem a teoria da síncope dizem que ele recobrou a consciência dentro do túmulo e saiu vivo, mostrando-se ao mundo, e a isso eles chamam de ressurreição. Meus irmãos, existem muitas outras teorias e possíveis explicações para a morte e ressurreição de Jesus. Tem uma frase que diz assim: o túmulo vazio de Cristo nos enche de esperança. Várias foram as tentativas de se explicar a ressurreição de Jesus Cristo. Esse fato histórico é verídico, é registrado em todos os evangelhos. Nós temos alguns textos, né? Em Marcos, há o registro que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, foram ao sepulcro. Em Lucas 24, tomamos conhecimento de que quando as mulheres contaram o ocorrido, Pedro saiu correndo até o sepulcro. Em João 20, o texto diz que Maria, ao ver que o corpo não estava no lugar que havia sido deixado, contou a Pedro e João, que foram correndo ao sepulcro, e chegando lá, viram apenas os panos à parte e o lenço que cobria sua cabeça, dobrado à parte. Embora haja algumas diferenças entre eles, por eles tomamos conhecimento de que Jesus Cristo se apresenta perante eles algumas vezes, que Jesus esteve com os 2 discípulos no caminho de Emaús, e se revelou a eles, e que Jesus os encontra na praia, restaurando Pedro à sua presença, e comissionando para uma grande tarefa. Eu quero pensar com vocês rapidamente, em algumas questões concernentes à ressurreição, principalmente nos baseando em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo defende veementemente a ressurreição de Cristo, porque ele foi um dos que viu Cristo ressurreto. E essa era uma das prerrogativas para se ser um apóstolo legítimo. Em tempos de tantos falsos apóstolos, aqui nós temos um apóstolo que viu Jesus ressurreto. Eu aprendo algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, a ressurreição de Cristo é uma verdade revelada aos que creem. Nós cremos na ressurreição do nosso Senhor. Nós cremos. Nós não estávamos lá. Nós não ouvimos nenhum barulho, nós não vimos a pedra ser rolada, nós não estávamos lá conversando com os discípulos. 2024 anos, aqui estamos nós, mas nós cremos que o nosso Senhor vive. Ele está vivo, recebendo nosso culto, recebendo nossa adoração. Ele está conosco aqui nesta noite, vivo. E um dia Ele se apresentará ao mundo, Ele virá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, inclusive os que não creram na sua ressurreição. Segunda coisa que eu aprendo, a ressurreição de Cristo é o ponto principal da fé. Nós devemos, e o seminarista Janir falou isso hoje de maneira muito pontual e foi muito feliz. Domingo é dia de nós celebrarmos àquele que vive. A nossa Páscoa é celebrada todo domingo. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente cantar louvores ao Senhor, porque esse é o ponto principal da nossa fé. Nós nos reunimos porque Jesus está vivo, nós cantamos porque Ele está vivo, nós oramos porque Ele está vivo. Tudo na nossa vida gira em torno dessa verdade. Se você não crê na ressurreição de Jesus, se você coloca dúvidas na ressurreição de Jesus, eu sinto muito, você não é um cristão. Terceira coisa que eu aprendo, a ressurreição de Cristo sempre encontrará incrédulos pelo caminho. Sempre haverá aqueles que duvidarão de Jesus. Sempre haverá aqueles que colocarão em xeque a deidade de Jesus e principalmente a sua ressurreição. Os liberais, a verdade é esta, os liberais não conhecem Jesus. Os ateus não conhecem Jesus.
Os incrédulos não conhecem Jesus. Eu quero apresentar então para eles quem é o nosso Jesus. Eu quero que nós entendamos quem é este que venceu a morte e por que nós cantamos louvores a Ele. Preste atenção, em Gênesis Ele é o descendente da mulher, em Êxodo Ele é o cordeiro pascal, em Levítico é o sacrifício expiatório, em Números é a rocha ferida, em Deuteronômio é o profeta, em Josué é o capitão dos exércitos do Senhor, em Juízes é o libertador, em Rute é o parente divino, em Reis e Crônicas é o rei prometido, em Ester é o advogado, em Jó é nosso redentor, nos Salmos é o nosso socorro e alegria, em Provérbios é a sabedoria de Deus, em Cantares de Salomão é aquele que ama, em Eclesiastes é o sentido da vida, nos profetas é o Messias prometido, nos evangelhos é o Salvador do mundo, em Atos é o Cristo ressurgido, nas epístolas é a cabeça da igreja, no Apocalipse é o Alfa e o Ômega, é o Cristo que volta para reinar. Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Santo de Deus, Cordeiro de Deus, Autor da vida, Leão da tribo de Judá, Autor e Consumador da fé, o caminho, a verdade e a vida, Senhor de todos, o grande eu sou, o Filho de Deus, Pastor e Bispo de nossas almas, o Messias, o Salvador, a pedra angular, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o reto juiz, a luz do mundo, a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, a ressurreição e a vida, o guarda de Israel, Ele é o Senhor. Bendito seja o seu nome. E Ele está vivo. E é por isso que nós vamos louvá-lo. É por isso que nós vamos cantar. Sim, que o mundo inteiro tente provar que Ele não ressuscitou. Que o mundo inteiro dê risadas. Que o mundo inteiro zombe. Mas nós estamos aqui por um motivo. Nós estamos aqui porque Jesus está vivo. Vamos cantar. Vamos louvá-lo. Quanto nos ama Jesus. 168 do Cantor Cristão, e depois vamos ouvir o